Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Simplesmente Elétrica. Eu me chamo Adriano e essa é a nossa 7ª aula de comandos elétricos, desenvolvimento de circuitos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os sensores óticos, porque nós vamos incrementar ele no circuito que nós fizemos na aula anterior, que foi o comando do portão automático. Então vamos lá? Então, os sensores óticos são muito utilizados na indústria e em diversos outros setores e dispositivos, como por exemplo no portão automático, que é o que nós vamos utilizar para a nossa simulação. Eles são utilizados para fazer sistema de contagens em esteiras rolantes. Ele é utilizado também para proteção em elevadores e dentre outras funções. Claro que o do elevador é utilizado um chamado cortina de luz, que não deixa de ser ótico, mas é uma cortina de luz, então o funcionamento é só um pouco diferente dos sensores que nós vamos ver, beleza? Basicamente temos 3 tipos deles. Vamos ver esses 3 tipos aqui. O primeiro tipo é o chamado de feixe contínuo ou por barreira. Então o que acontece? Esse tipo de sensor ele vai ter um emissor, que é um emissor de infravermelho, é um LED que ele emite luz infravermelha. É um LED igualzinho um LED que nós encontramos em um controle remoto, por exemplo. Tá bom? É um LED que você não consegue ver a luz dele, mas ele está emitindo uma luz ali, infravermelha. E do outro lado nós temos o receptor, onde que ele vai ter o que? Ele vai ter um fototransistor que recebe essa luz infravermelha. E ele vai emitir essa luz um para o outro. Então, se qualquer objeto atravessar a frente dele, então o circuito interno do receptor ele vai entender que algo foi modificado. Então, se o sensor ele for do tipo que ele tem relé, os contatos do relé vão se movimentar, né? O aberto se fecha, o fechado se abre. E se ele for um transistor, ele vai emitir um sinal de tensão ou de corrente, né? Que podemos encontrar ele com a saída dele a relé ou a transistor. Se for a transistor, aí nós só temos que prestar atenção se o sensor ele vai ser do tipo NPN ou PNP. O NPN ele é um tipo de sensor que vai emitir um sinal negativo de tensão. E um PNP ele é o tipo de sensor que vai emitir um sinal do tipo positivo de tensão. Tá bom? Então, só nisso que tem que prestar atenção na hora de fazer a ligação, porque um emite positivo, o outro emite negativo. Beleza? Então esse é o sensor do tipo barreira, tá bom? Que ele precisa então de um emissor e também de um receptor. O outro sensor é do tipo difuso. O difuso, o emissor e o receptor, ele está no próprio invólucro, eles estão juntos, né? E o que acontece? Ele precisa então que um objeto, né, se caso um objeto passar por ele, a luz vai bater no objeto e volta para o receptor, certo? Então ele tem um emissor e tem um receptor, só que eles estão juntos. E para que haja qualquer movimento interno no sensor, ele precisa de um objeto. É claro que esse objeto ele tem que ser um objeto onde a luz possa refletir. Então a luz bate no objeto e volta para ele. Esse é o tipo difuso. E um terceiro aqui nós temos o retroreflexivo. Ele também tem o emissor e o receptor no mesmo invólucro. Só que é o seguinte, ele precisa aí de um espelho, que é chamado espelho prismático. Ou é conhecido aí no jargão como espelho olho de gato ou olho de coruja, muita gente chama também. Então a luz ela é refletida no espelho e volta para o receptor. Então o emissor emite a luz para o espelho e volta para o receptor. Se qualquer objeto atrapalhar essa passagem da luz, os contatos dele internos vão se mover. Como eu tinha dito, se ele for a relé, os contatos se movem. Se ele for a transistor, ou ele manda sinal positivo ou ele manda sinal negativo, tá bom? Beleza? Esse aqui é o espelho prismático, tá? Então não é qualquer tipo de espelho, tem que ser esse espelho aqui reflexivo, beleza? Um outro detalhe aqui é o seguinte, né? É a parte interna de um sensor.
Então é assim, o sensor basicamente ele vai vir com 3 terminais, é o mínimo dele, né? Até que encontramos com 2, né? Mas é um pouco difícil. Ele vai vir com 3 terminais, sendo que um terminal dele é alimentação positiva e o outro terminal é uma alimentação negativa. Então ele deve ser alimentado. Encontramos sensores com tensões de 12 volt, 24 volt, 34 volt em corrente contínua, assim como podemos encontrar ele de 110 volt e 220 volt em corrente alternada, sendo o mais comum o 24 volt em corrente contínua, certo? Então, o sensor, se ele for a transistor, temos que prestar atenção nisso, como eu já tinha dito, porque o transistor, eu posso encontrar esse tipo de sensor do tipo NPN ou do tipo PNP. Se for NPN, ele manda sinal negativo. Se for PNP, ele manda sinal positivo. E aí isso é importante, principalmente na hora da ligação na prática. Beleza? Certo? Bom, isso aqui é só para entender, não é uma aula exatamente de sensor, mas nós vamos incrementar ele ao nosso comando. O comando da aula anterior foi esse daqui, ó. Nós utilizamos o CAD-SIMO e o PC-SIMO para se comunicar. Onde que eu apertava o botão, ele abria o portão, batia na fim de curso, contava um tempo e o portão fechava. Que está aqui, esse aqui era o comando da aula anterior, beleza? Só fiz algumas modificações aqui na entrada, porque eu vou incrementar o nosso sensor. Então deixa eu voltar para o PC-SIMO. Aqui no PC-SIMO nós temos aqui os sensores, ó. Sensor de proximidade, tá bom? Por barreira reflexiva. Então nós vamos usar esse daqui, ó. Esse aqui não, vamos pegar esse outro aqui, que é esse aqui por barreira, tá? Vamos colocar ele aqui no endereço I3. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Isso. Vamos colocar ele aqui, mais ou menos. Então o endereço dele está aí 0.3, tá bom? Contato normalmente aberto. Aqui na distância do emissor vou colocar em 600, só para ficar dessa forma aqui, representativo, tá bom? Então, para que vai servir esse sensor aqui? Esse sensor vai servir para o seguinte. Vamos imaginar a situação. Ele está para proteção do veículo que entra dentro do estabelecimento, que tem esse portão automático. A gente sabe que o funcionamento dele, conforme a aula anterior, é o seguinte: aperta o S1, vamos supor que quem controla a abertura e o fechamento desse portão é um porteiro lá na cabine dele. Então ele vai pulsar aqui o botão S1, vamos pôr até para simular aqui, ó. Deixa eu rodar aqui o CAD-SIMO. Então tá aqui, ó. Ele vai pulsar o S1, o portão vai abrir, certo? Aí vai contar um tempo. Depois que terminar esse tempo, ele vai fechar. Você imagina que no momento que esse portão estiver fechando, alguém entra com o carro ou alguém passa por ali, né? O portão não para. Então isso pode ocasionar um acidente. Então esse sensor óptico que nós colocamos aqui, ele vai servir para quê? Ele vai servir para proteção. Então se caso o portão estiver se caso o portão estiver fechando e algum carro passar por aqui ou alguém que passar pelo feixe de luz desse sensor, o portão vai parar onde que ele está e abrir e contar um novo tempo para fechar. E se o carro parar e ficar aqui parado, ele não fecha o portão enquanto não tiver nada que o sensor possa detectar, beleza? Então é para isso que vai servir o nosso sensor aqui, tá bom? E para simular o nosso carro, nós vamos vir bem aqui, ó, em objetos, ó, tá vendo? Objetos, e vamos pegar aqui, ó, veículo, aumentar só um pouco a velocidade, trocar aqui o endereço para não confundir nada, e vou colocar aqui, ó. Então tá aqui o nosso veículo. Eu vou colocar também aqui, ó, para riba, que é para cima, para ele se movimentar para cima. Então vai ficar assim, tá, ó. Né? Aí ele se movimenta. Percebe que quando o carro se movimenta, o sensor detecta aqui, né? Ó, tá vendo? Ele detecta, certo? Tudo bem? Então é isso que nós vamos fazer. É para isso que vai servir nosso comando agora.
Agora, como nós vamos incrementar isso aqui dentro do comando? Então, primeiro, vamos imaginar que esse sensor aqui, ele tem um contato normalmente aberto, tá bom? E quando ele detecta algo, esse contato ele vai abrir ou ele vai fechar. Então, olha só, vamos vir aqui, ó, vamos pegar um contato e vamos colocar aqui, ó. Vou chamar esse contato de S3, tá bom? De S3, que ele vai ser o nosso sensor, tá bom? Então aquele sensor óptico é o nosso S3 aqui, beleza? Eu vou colocar ele aqui, ó, que ele está no endereço I0.0. Isso aqui é para fazer a comunicação entre os dois softwares, ó. Eu vou colocar aqui para rodar. E aqui também. Então olha só. Vou colocar aqui, vou dar um play. Presta atenção no contato aqui, ó. Então o contato está aberto. Quando o carro passar por ele, olha lá, o que aconteceu com o contato? Ele se fechou, certo? O carro vai passar de novo. Olha lá, vamos passar o carro de novo. Olha lá o que aconteceu. O contato se fechou, tudo bem? Então toda vez que o carro passar por ele, esse contato vai fechar. Esse contato vai fechar, certo? Então o que nós vamos fazer aqui? Primeiro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desligar a contatora K2, porque ele é responsável pelo fechamento do portão. Ele é responsável pelo fechamento do portão. Então já coloquei um contato aqui fechado de KM1. O que vai acontecer? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar aqui uma contatora, colocar uma contatora, e esse sensor vai ser responsável por ligar essa contatora KM1, tá bom? Então é a primeira coisa que nós vamos fazer aqui. Ó, vamos fazer o sensor acionar então essa contatora. Vamos deixar aqui, ó, deixar até isso aqui rodando, tá bom? Então vamos supor aqui que deixa eu voltar aqui. Pronto. Vamos abrir o portão, tá bom? Então o portão está abrindo. E aí ele vai contar, tá contando o tempo o portão fechar. Quando o portão fechar, eu vou movimentar o carro. Lá, o portão está fechando, movimentei o carro. Olha lá, o que aconteceu? O portão parou. Então essa é a primeira coisa que tem que ser feita, tá bom? Se o portão estiver fechando, alguém passar por ele ou um carro passar por ele no momento que ele está fechando, para não ocasionar nenhum acidente, o que vai acontecer? O portão vai parar. Qual que é a segunda coisa que ele tem que ser feito? O portão tem que abrir. Então primeiro, ele parou, agora o portão tem que abrir. Então para abrir, primeiro nós vamos vir aqui, ó, já vamos colocar aqui um contato de selo, tá bom? KM1, que é para manter então essa contatora ligada, tá bom? Que é a nossa contatora auxiliar aí para o sensor, tá bom? É importante também outro detalhe, fala por que o sensor não pode fazer tudo isso. Então primeiro, que um sensor ele tem uma corrente máxima que ele suporta, tá bom? Então eu não posso estar ligando muita coisa nele. Então é melhor que o sensor acione a contatora e é os contatos dela que a gente vai fazer a nossa lógica, tá bom? Então a gente só faz ele acionar a bobina da contatora porque a corrente é pequenininha, que é a corrente que ele suporta, tá bom? Então beleza, contato de selo. O que eu vou fazer aqui? Ó? Já vou pegar uma bobina de um outro temporizador, tá bom? Esse cara aqui eu vou chamar de DT2, que vai contar um tempo só de 2 segundos. Para que vai servir isso? Para ele abrir o portão novamente, certo? Então, quando passa pelo sensor, se caso o portão está fechando, ele desliga K2 para parar o portão. Como é só um pulso que deu, vamos supor que só passou. Se caso ele só passar, só deu um pulso. Então tem um selo para manter a contatora ligada e manter um temporizador. E o papel dele é fazer o portão abrir de novo. E quem faz o portão abrir? A contatora K1. A K2 é fechar, a K1 faz abrir. Então a gente vai vir aqui, ó, em contatos. Então tem aqui o contato do temporizador. Vamos colocar aqui, ó, esse contato do temporizador. Olha lá, do temporizador 2, nosso DT2. Vou colocar aqui, ó, 15
T18. Porque ele vai religar. Olha lá. Ó. Ele vai religar a contatura K1. Vamos ver? Vamos testar? A gente faz e testa para ver se está indo tudo certinho, tá bom? Então olha só. Abrir o portão, certo? Tá contando o tempo para fechar. Vai fechar. Olha lá, vai passar o carro. Parou o portão. Contou um tempo e lá, abriu novamente. Certo? E aí ele começa a contar um novo tempo aqui. Só que ó, olha só o que aconteceu. Acontece o seguinte aqui, ó. A nossa contatora auxiliar aqui do sensor, ela tá ligada. E ela não pode se manter ligada. Senão ela sempre vai pedir pro portão fechar aqui, ó. Certo? Ela sempre vai pedir pro portão fechar. E o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos ter que desligar. Quando o portão fechar, eu não preciso mais dela aqui. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou usar a chave fim de curso, essa chave fim de curso 1 aqui, ó, contato fechado dela, eu vou colocar bem aqui, ó. Que aí quando o portão fechar, porque ele pede para fechar. Quando fechar, não preciso mais dela, então eu tenho que desligar ela aqui, ó. A gente usa o contato fechado da fim de curso bem aqui, para poder desligá-la. Certo? Beleza? Então vamos testar. Vou dar um play aqui. Já está rodando lá do outro lado. O portão está aberto. Está contando o tempo aqui. O portão vai fechar. Então beleza, ó. O portão fechou. Passei com o carro. O portão parou. Vai contar um tempo. Vai abrir. Beleza? Bate na fim de curso 1. Esse contato aqui abre, desligando a minha auxiliar aqui, tá bom? Que aí ele vai contar um novo tempo para ele fechar. Então o carro já passou, não vai ter problema nenhum. Beleza? E aí o portão fechou. Vamos abrir o portão de novo. O portão abriu. Agora vamos supor que o carro esteja parado ali. Então ele vai ficar parado. Esse sensor não pode ficar contando o tempo. Então vamos supor, o portão começou a fechar, o carro passou e parou. Ele está parado ali, ó. Então ele vai contar o tempo, vai voltar. Ó, tá vendo que o temporizador começou a contar o tempo? Se o carro estiver parado aqui ainda, ó, o carro foi para lá, deu um toque ali, mas o temporizador não parou. Então a gente precisa consertar isso, tá bom? Para consertar isso daí, deixa eu dar um stop aqui. Para consertar isso, nós vamos pegar um contato do sensor aqui, que é o sensor 3, vamos pegar um contato dele fechado aqui, tá? Vamos pegar aqui, ó, vamos chamar ele de, que é o nosso sensor óptico, né? Tá como S3. Vamos colocar ele bem aqui, ó. Tá bom? Olha lá, colocar ele bem aqui. Por quê? O que acontece? Se o carro estiver parado ali no portão, o sensor vai ficar mandando sinal. Não vai acontecer nada aqui, né? Não vai acontecer nada aqui por causa da fim de curso. Se caso, né? Porque como ele vai estar aberto, ele vai estar batendo na fim de curso 1. Então não liga a contatura 1. Porém, antes o temporizador já ligava, que estava contando o tempo. Então se estiver parado lá no meio do caminho e o sensor estiver mandando sinal, esse contato vai estar aberto e não deixa o temporizador ligar. Vamos testar. Vou dar um play aqui. Olha lá, vamos abrir o portão. Abriu o portão, tá bom? Beleza? Então o carro passou lá, o carro passou normal, certo? E aí tá vindo outro carro atrás. Então vamos supor aqui, vamos esperar passar o tempo aqui para fechar o portão ali. Na hora que vai fechar o portão, ó, passou um carro ali, tá vendo que o tempo zerou aqui? Então, enquanto o carro estiver parado aqui, olha lá, o tempo está zerado, certo? Olha lá, o carro vai se movimentar de novo aqui, vai mandar um sinal. Olha lá, enquanto ele estiver parado, esse tempo ele é zerado, tá bom? O tempo ele é zerado. Agora vamos lá, vamos esperar ele fechar aqui. Então passou o tempo, fechou, ligou K2, olha lá, passou um carro, portão parou no meio do caminho, contou o tempo e abriu. Beleza?
Então esse aí é o nosso comando, essa foi a nossa aula. Espero que tenha gostado aí. Se gostou, não esqueça de dar um joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Até a próxima, simples assim.